Anthony Hopkins aparece em O Silêncio dos Inocentes por menos de 20 minutos. Se olharmos para o relógio, é um tempo insignificante, insuficiente para dominar uma história no sentido tradicional do cinema. E, no entanto, quando a tela escurece e o filme termina, a imagem que se agarra à memória do espectador, recusando-se a partir, é a sua presença quase imóvel. São aqueles olhos. Olhos bem abertos que parecem nunca piscar. Uma voz que não oscila, baixa e uniforme. Um corpo que se mantém ereto como se estivesse aparafusado no chão. Dentro daquele enquadramento, a sala parece encolher ao redor dele. Não há gritos, não há gestos desnecessários, apenas um silêncio que dura tempo demais dentro daquela cela de vidro. Anos mais tarde, em uma entrevista na vida real, o homem por trás do monstro senta-se com a mesma quietude. Hopkins fala sobre a sua própria vida com uma voz que mal sobe ou desce. Aproveite a vida enquanto pode, diz ele, sem ênfase, sem introdução. A frase sai como um lembrete breve, cai no ar vazio e para ali mesmo. A pessoa à sua frente não o interrompe. A câmera não tem pressa de cortar a cena. Entre essas duas imagens, o olhar fixo atrás das grades do cinema e a voz constante na sala de entrevista, não existe uma ponte feita de palavras. Existe apenas o som de uma sola de sapato encontrando o chão e parando. No palco, Hopkins pisa exatamente na marca feita no assoalho. Antes de falar, ele fica imóvel por mais um segundo. Uma respiração passa. O espaço guarda o silêncio para ele. Só então ele começa, sem pressa, sem forçar, como se o menor movimento errado pudesse fazer a cena inteira escorregar de suas mãos. Hollywood viu apenas o resultado final, um corpo parado e uma voz colocada com precisão cirúrgica em um bolso de silêncio. Mas essa quietude não veio das salas de ensaio luxuosas de Los Angeles. Ela apareceu muito antes, em Margam, perto de Port Talbot, uma área industrial do país de Gales, onde o som do metal batendo e o ritmo dos turnos das fábricas eram o ruído de fundo da infância. Anthony Hopkins nasceu em 31 de dezembro de 1937, nesse cenário cinzento. Seu pai era padeiro, um homem de rotinas rígidas. O dia começava antes do amanhecer, repetindo-se constantemente como um relógio. Em casa, os horários e a disciplina eram mantidos com rédea curta. As emoções raramente eram colocadas sobre a mesa, eram engolidas junto com o pão. Na escola, o jovem Hopkins percebeu rapidamente que não conseguia acompanhar os outros. Sua caligrafia não ficava quieta na página. Era trêmula, incerta. A leitura exigia dele muito mais tempo do que das outras crianças. As provas voltavam repetidamente com notas baixas e riscos vermelhos. Naquela época, os professores não usavam a palavra dislexia. Eles chamavam aquilo de pouca capacidade. Em uma Inglaterra onde o castigo físico ainda era comum, ser lento tinha um preço doloroso. Hopkins acostumou-se a ter seu nome gritado na frente da turma. Acostumou-se a olhar nos olhos das pessoas, aqueles que já tinham decidido que ele não tinha futuro. O fracasso na sala de aula transbordou rapidamente para a vida social. Os amigos rarearam. Os intervalos passavam em silêncio. Quando sofria bullying, ele não respondia com palavras. Ele ficava parado, desviava o olhar e mantinha o rosto inalterado. Não porque não sentisse nada, mas porque aprendeu cedo que o silêncio fazia as coisas acabarem mais rápido. Em casa, os boletins escolares traziam um peso para a hora do jantar. Seu pai não precisava levantar a voz. Apenas algumas frases curtas e um período de silêncio mais longo que o habitual eram suficientes para que a criança entendesse que estava se desviando do caminho que os adultos acreditavam ser o correto. Quando a escola não lhe deu um lugar, Hopkins começou a procurar apoio em outros espaços. Ele aprendeu piano, desenhou, memorizou poesia. Tudo o que era construído sobre som e ritmo vinha a ele com mais facilidade do que as palavras escritas. Sua memória não se desenvolveu como um dom a ser celebrado, mas como um reflexo natural de sobrevivência. Se ele não conseguia ler rápido, ele decorava. Se não conseguia acompanhar no papel, guardava tudo na cabeça. Ainda adolescente, Hopkins assistiu Laurence Olivier em Hamlet. Ali, ele não viu apenas uma atuação. Ele viu que a linguagem podia carregar conflito, tensão e contradição, coisas que ele sentia dentro de si há muito tempo, mas nunca soubera nomear. Depois disso, começou a memorizar monólogos, não para apresentar a ninguém, mas apenas para mantê-los em sua mente, como quem segura um ritmo para se apoiar quando tudo o mais parece escorregar.
Vendo o filho cada vez mais retraído, o pai o forçou a ir à IGM-CA, Associação Cristã de Moços, para tirá-lo de casa. Foi lá que Hopkins notou um grupo de teatro amador ensaiando. Não houve uma grande audição, nem um momento de aplausos estrondosos, apenas uma constatação simples e transformadora. Ali, a memória, a voz e a concentração não eram consideradas desnecessárias. Elas tinham valor. Em um ano, Hopkins ganhou uma bolsa para a Faculdade de Música e Drama de Cardiff. Cardiff abriu um tipo diferente de ordem para ele. Lá, a voz, a memória e o foco não eram tratados como estranheza, eram ferramentas. E pela primeira vez na vida, Hopkins sentiu que podia ficar parado em uma sala sem ter que pedir desculpas pela maneira como sua mente funcionava. Antes de pisar na vastidão dos palcos nacionais, Hopkins teve que atravessar um tipo diferente de treinamento, onde a disciplina vinha muito antes de qualquer ideia romântica de inspiração. Na Royal Academy of Dramatic Art, RADA, atuar não era entendido como uma liberação emocional selvagem ou um grito da alma. Era um sistema, era uma arquitetura construída através de estrutura, controle da respiração, ritmo da fala e a capacidade brutal de segurar uma energia imensa dentro de um corpo imóvel. Não havia liberdade no sentido poético da palavra. A maior parte do tempo era consumida em exercícios repetitivos que beiravam a exaustão militar. Correção de voz, extensão do fôlego, manter o tom firme através de passagens intermináveis de texto. O corpo era treinado não para reagir primeiro à emoção, mas para obedecer a um ritmo estabelecido. Nos ensaios, exigia-se que ele segurasse uma vogal por um tempo a mais, que desse exatamente 2 passos para a esquerda e que repetisse a passagem até que a voz parasse de tremer de cansaço. Hopkins absorveu aquele ambiente com uma seriedade rigorosa. Ele não estava lá para encontrar sua personalidade. Ele estava lá para construir um sistema sólido o suficiente para suportar papéis que exigiriam uma resistência física e mental esmagadora. A análise de texto foi colocada lado a lado com o controle corporal. Cada pedaço de diálogo não era apenas compreendido pelo seu significado, mas quebrado em respirações, pontos de ancoragem e pausas necessárias para sustentar a tensão continuamente. Em seu caderno, ele marcava tudo. Cada posição, cada virada de cabeça, cada silêncio. No chão da sala de ensaio, ele caminhava aquela rota repetidas vezes até que o corpo se lembrasse do caminho antes mesmo que a mente pudesse pensar. Ele não buscava um momento explosivo de genialidade. Ele buscava estabilidade. O objetivo não era impressionar em uma única cena, mas segurar o ritmo de uma peça inteira, sem deixar a energia escapar do seu controle. O resultado desse processo não foi um estilo que se reconhecia instantaneamente, mas a criação de um alicerce, um ator capaz de segurar sua voz, seu corpo e o ritmo psicológico por longos períodos de tempo. E foi esse alicerce de concreto que mais tarde permitiu a Hopkins entrar em espaços de pressão muito maior sem ser engolido pelo tempo dos outros. Em 1965, o convite chegou. Laurence Olivier, o gigante do teatro britânico, convidou Hopkins para se juntar ao Royal National Theatre. O mundo de trabalho de Hopkins expandiu-se e, com ele, os padrões tornaram-se mais pesados. Não houve cerimônia de boas-vindas, não houve sensação de euforia, apenas um novo nome colocado dentro de um sistema que já estava rodando a todo vapor, onde cada corredor, cada sala de ensaio e cada palco carregavam a história de vozes que ecoavam ali há décadas. O Royal National Theatre não era apenas um teatro, era uma ordem. Corredores longos, salas de ensaio imensas, um palco onde cada passo parecia ter sido medido pela tradição. E no centro dessa ordem estava Laurence Olivier. Não apenas como diretor artístico, mas como uma referência viva. Cada postura, cada tempo de entrada, cada maneira de soltar uma frase tinha uma sombra por trás. Pronta para a comparação? Ser trazido para a companhia não parecia uma promoção pessoal. Parecia ser alimentado para dentro de um mecanismo grandioso. Hopkins recebeu papéis pesados muito cedo, personagens de Shakespeare que exigiam resistência vocal, precisão rítmica e a habilidade de sustentar a tensão através de cenas longas. No palco, ele carregava força. A voz ressoava. O corpo ocupava o espaço. Os monólogos não simplesmente fluíam. Eles eram segurados por um fôlego longo, pela maneira como ele ancorava o olhar em um ponto fixo, por uma tensão mantida do início ao fim da cena.
Nos ensaios, Olivier muitas vezes ficava perto da borda do palco. Ele não falava muito, mas quando falava, geralmente era para fazer ajustes minúsculos, quase invisíveis. Uma pausa meio tempo antes, uma posição deslocada alguns passos, uma sílaba que precisava ser segurada por mais um segundo. Alguns dias, ele deixava Hopkins correr uma cena inteira. Outros dias, ele o parava no meio, não para criticar, mas para realinhar, como um mecânico impedindo que uma grande máquina escapasse de suas engrenagens. Nos bastidores, a sensação ao redor de Hopkins nunca era plana. Havia noites em que ele segurava o ritmo do palco inteiro, uma energia constante, fácil para seus parceiros de cena seguirem, e havia outras noites em que a energia subia rápido demais. Uma fala aterrissava um tempo antes. Um passo vinha cedo demais. O diretor pedia para parar, não porque estava errado no sentido amador, mas porque tinha derivado para fora do tempo compartilhado. Nada disso aparecia nos jornais. Isso existia apenas nos corredores, nas trocas rápidas de olhares entre os atores, na maneira como Olivier permanecia em silêncio por mais tempo que o usual após uma performance. Depois que a plateia ia embora, Hopkins muitas vezes não deixava o teatro imediatamente. Ele ficava lá, depois que o palco tinha esvaziado, quando as luzes estavam brilhantes apenas em um canto, aquela luz de serviço solitária. Ele caminhava sobre as tábuas. Ficava novamente na posição exata da cena que acabara de encenar. Corria uma passagem pela mente, mudava algo muito pequeno, um ponto de foco diferente, uma respiração mais longa, um meio passo para trás. Não para consertar a performance que já tinha passado e morrido, mas para impedir que a próxima escorregasse de suas mãos. Laurence Olivier era, ao mesmo tempo, a âncora que o segurava e a régua que o media. E quando o elogio vinha daquele homem, ele carregava um peso físico. Quando Laurence Olivier fazia uma correção, o peso que caía sobre os ombros de Hopkins não era leve. Não existiam longos discursos de encorajamento, nem tapinhas nas costas para elevar o moral. Havia apenas ajustes curtos, secos, o suficiente para que o ator no palco soubesse, sem sombra de dúvida, que estava sendo vigiado de perto. Toda vez que Hopkins pisava no palco, ele não estava apenas enfrentando uma plateia escura e expectante. Ele estava enfrentando um padrão invisível, uma régua de exigência que pairava logo atrás de suas costas. Naquele ambiente de pressão constante, sua maneira de trabalhar apertou-se ainda mais, como um nó que não cede. No papel, os personagens eram analisados com um rigor quase cirúrgico. No palco, cada marcação de posição tornava-se fixa, inamovível. Ele construía raízes para cada personagem da mesma maneira que um engenheiro constrói um caminho seguro à beira de um abismo, tudo para garantir que a energia não transbordasse para fora da moldura. Cada cena tornava-se uma estrutura, e cada estrutura tornava-se uma grade de contenção. Do teatro, Hopkins entrou no cinema. Não como alguém que tateia no escuro procurando uma direção, mas como alguém empurrado diretamente para o centro do ringue, cercado por nomes gigantescos. Era 1968. O filme era O Leão no Inverno. De repente, o garoto de Gales estava de pé entre Katharine Hepburn e Peter O'Toole, dois pilares que sustentavam o poder da tela naquela época. O filme logo seria honrado com 3 Oscars, e em um curto período, Hopkins foi colocado no mesmo enquadramento icônico que essas lendas. Mas ele não estava lá como um rosto passageiro ou um coadjuvante esquecível. Ele estava lá como uma presença forte o suficiente para não ser eclipsada. A câmera, aquele olho de vidro impiedoso, revelou outra capacidade nele. Hopkins percebeu que não havia necessidade de grandes gestos teatrais. Não havia necessidade de conquistar o espaço físico com o corpo inteiro, como fazia no palco. O cinema pedia menos. Uma mudança minúscula no olhar, uma tensão leve no maxilar, uma pausa calculada entre 2 linhas de diálogo. Hopkins entendeu rapidamente a regra de ouro. O palco exige que você expanda sua energia para alcançar a última fila. O cinema exige que você a comprima e deixe a lente fazer o resto do trabalho. Depois disso, os projetos chegaram um atrás do outro, como vagões de um trem de carga. Filmes históricos, épicos de guerra, produções com grandes estruturas, elencos imensos e uma ambição artística clara. Hopkins aparecia firmemente dentro deles. Sua técnica era sólida, sua intensidade era estável e seu nome era respeitado dentro da profissão. No entanto, a própria escala grandiosa desses filmes significava que sua imagem muitas vezes se misturava ao todo.
Ele era uma peça fundamental da engrenagem, mas raramente o pivô único sobre o qual a história girava. Durante toda aquela década, a carreira de Hopkins operou em um estado de quase, um estado intermediário. Ele era altamente considerado, os papéis não eram pequenos, o nome não era desconhecido. Contudo, ainda faltava uma imagem forte o suficiente para obrigar um filme inteiro a girar em torno dele. Ele habitava a zona do reconhecimento, mas ainda não era o centro insubstituível. Então, vieram os papéis que lhe permitiram tocar em um território psicológico mais escuro. Personagens que não apenas agiam, mas que começavam a fraturar por dentro. Ali, Hopkins deixou de ser apenas um ator de época ou um elo em uma constelação de estrelas. Ele trouxe para a soap opera tela um tipo diferente de tensão. A instabilidade mantida sob controle rígido, sem explosões, sem liberações catárticas. O olhar demorava mais tempo. O ritmo da fala mudava. O corpo gradualmente carregava a sensação de estar aprisionado pelos próprios pensamentos. Os críticos começaram a falar de Hopkins como um ator capaz de entrar em estruturas psicológicas complexas, mas o sistema de bilheteria, a máquina de dinheiro de Hollywood, permanecia cauteloso. Ele era respeitado como um artesão de elite, mas ainda não era enquadrado como uma estrela poderosa o suficiente para carregar um projeto inteiro nas costas. Essa condição persistiu, reconhecido, mas sem uma posição verdadeiramente segura no topo. Cada novo papel não era apenas uma performance, era uma pressão silenciosa, uma prova contínua de que ele não era apenas um ator forte dentro de um grupo, mas que poderia se tornar o lugar onde o peso de uma história se acumula. Hopkins respondeu a essa condição da sua maneira familiar. Ele não tentou ampliar sua imagem pública com escândalos ou festas. Não tentou fabricar uma marca fácil de reconhecer. Em vez disso, ele apertou a disciplina. Decorava as falas rápido, dissecava cada batida de uma cena, construía cada papel como uma estrutura selada a vácuo. O cinema tornou-se uma série contínua de testes, cada projeto perguntando se ele conseguia se manter dentro de um sistema que favorecia imagens fáceis de nomear e vender. Dentro dessa correnteza, Hopkins não desapareceu, mas também não entrou em erupção. Ele viveu dentro de um tipo particular de pressão, onde o talento era reconhecido, mas a posição central, o trono, ainda estava adiante. Havia filmagens que terminavam e ele não ia embora imediatamente. Ele permanecia no set depois que as luzes se apagavam, caminhava de volta para a marca exata da cena que acabara de ser filmada, tentava mudar um ponto de foco, depois mudava de volta, uma busca obsessiva pela precisão invisível. Quando O Homem-Elefante estreou em 1980, Hopkins entrou em um espaço cinematográfico onde a atuação não era impulsionada por clímaxes barulhentos, mas por uma presença persistente dentro de cada quadro. O papel do Dr. Frederick Travis não foi escrito para roubar os holofotes. O personagem permanece ao lado de um corpo coberto e escondido, com a voz contida, uma existência que força a sala inteira a desacelerar. Hopkins não exibe emoção barata. Ele coloca o personagem na posição do observador, aquele que mantém a ordem na fronteira entre a dor e a medicina, entre a curiosidade mórbida e a responsabilidade humana. No set de David Lynch, a atmosfera era diferente de um drama comum. Era densa, e Hopkins, mais uma vez, soube exatamente como ficar parado nela. Naquele set de luz fria e ritmo arrastado, a câmera segurava o rosto de Hopkins por mais tempo do que o habitual, como se o desafiasse a preencher o silêncio. Ele não cedeu. Hopkins apenas ajustou a respiração, a maneira como ele parava ao lado da cama do hospital, o jeito como sua mão repousava suavemente sobre a grade de metal. Aqueles pequenos detalhes não eram acidentais. Criavam a sensação palpável de um homem tentando manter o profissionalismo em um espaço onde a humanidade estava sendo testada ao limite. A indicação ao Oscar chegou como uma confirmação de seu ofício. Os críticos elogiaram sua contenção, sua capacidade rara de segurar o ritmo sem precisar de exibicionismo. Mas, se olhássemos para o pôster do filme, o rosto de Hopkins não era o centro. O foco ainda pertencia à imagem impactante de John Merrick. O filme entrou para a memória coletiva como uma obra de arte, não como um veículo projetado para criar um novo astro de bilheteria. Nos anos que se seguiram, o ritmo de trabalho de Hopkins permaneceu estável como um relógio,
The Bounty, The Good Father e outros projetos sérios continuaram a colocá-lo em papéis que exigiam peso psicológico. Na tela, ele era sólido. Na sala de edição, suas cenas eram frequentemente mantidas intactas, devido à pura concentração que elas exalavam. Mas, nos cartazes do lado de fora dos cinemas, seu nome raramente ocupava o topo. Seu rosto funcionava como uma garantia de qualidade para os entendidos, não como um convite irrecusável para as massas. O trabalho era consistente, a agenda de filmagens cheia. Um papel seguia o outro. No entanto, o marketing não girava em torno dele. Havia filmes em que o público entrava no cinema pela história, pelo diretor ou pelo tema polêmico. Hopkins era parte fundamental da estrutura que mantinha o teto de pé, mas não era o centro da campanha publicitária. Dentro da sala de projeção, ele ditava o ritmo das cenas. Do lado de fora, a imagem promocional seguia outros nomes. No set, isso se manifestava de maneiras concretas. Hopkins chegava cedo, ficava até tarde, repassava as batidas de cenas que nem sequer seriam escolhidas como destaques nos trailers. Longos trechos de diálogo eram mantidos intactos mesmo quando não havia um clímax óbvio, simplesmente porque ele os sustentava. Seus personagens eram, frequentemente, aqueles que ficavam no meio, aquele que mantém a ordem, aquele que carrega o peso moral, aquele que não foi escrito para entrar em erupção, mas para impedir que a estrutura da história desmorone. Nessa década, Hopkins tornou-se um rosto familiar em filmes sérios, onde a atuação era reconhecida nos teatros e nos jornais, mas não necessariamente impressa em letras garrafais nos outdoors de rua. Na tela, ele existia através da técnica, da concentração e da habilidade de segurar o tempo de uma cena inteira. Fora dos cinemas, o marketing chamava outros nomes para a frente. Naquele espaço, Hopkins não se tornou um ícone de massa. Ele tornou-se uma medida profissional, um ator a quem os cineastas recorriam quando precisavam de peso, seriedade e uma presença que não se dissolvesse dentro do enquadramento. Essa escolha o manteve em uma órbita distinta. Nenhuma explosão, nenhuma deriva para fora, mas sempre com uma sensação de acúmulo. Era como uma represa enchendo, camada após camada, rolo de filme após rolo de filme, estrutura após estrutura. Era como se toda aquela energia estivesse sendo represada, guardada para um único momento, esperando por um papel estreito o suficiente, tenso o suficiente e focado o suficiente para que toda aquela força não tivesse para onde dispersar, a não ser diretamente para a lente. No final de 1990, quando o roteiro de O Silêncio dos Inocentes foi enviado para Anthony Hopkins, o papel de Hannibal Lecter não estava posicionado como um centro tradicional. Na análise final, seu tempo total de tela seria pouco mais de 15 minutos. Não havia um longo arco de desenvolvimento, nem espaço para se expandir de maneira teatral. Na maior parte do tempo, o personagem seria mantido atrás das grades, dentro das salas brancas e frias do Hospital Psiquiátrico de Baltimore, onde o movimento era limitado e cada olhar era forçado a uma distância íntima. No início de 1991, quando as filmagens começaram, Hopkins caminhou para o set com a estrutura do personagem já construída em sua cabeça. Ele não abordou Lecter como um louco fora de controle, ele o abordou como uma mente de clareza absoluta. Durante a preparação, ele removeu deliberadamente os gestos geralmente atrelados aos vilões de cinema. Nada de balançar o corpo, nada de rosnar, nada de movimentos excessivos. Ele manteve o corpo ereto, os ombros travados, o queixo levemente erguido e os olhos abertos, arregalados, quase sem piscar. Ele decidiu segurar o silêncio por um tempo maior do que o que parecia seguro, para que a tensão não escapasse através da ação, mas se acumulasse na distância entre ele e o espectador. No set, essas escolhas tornaram-se tangíveis, quase físicas. Quando Jodie Foster entrou na cela durante os primeiros dias de filmagem, Hopkins ficou imóvel. Ele não avançou para a grade, ele não recuou para a sombra. Seu olhar permaneceu travado, direto. A voz era uniforme, baixa, sem subir ou descer, metálica. Cada frase era entregue como se tivesse sido calibrada com antecedência, sem permitir que nenhuma emoção quebrasse o ritmo. A câmera foi colocada perto, a distância foi comprimida. A imobilidade absoluta de Hopkins fez o espaço parecer subitamente mais apertado, sufocante. O personagem não precisava de ação física para controlar a cena, ele só precisava de presença.
Fora das câmeras, Hopkins falava sobre sua pesquisa, sobre observar criminosos capazes de manipulação puramente através da voz e do contato visual. Ele estudou entrevistas com homens que conseguiam permanecer assustadoramente calmos enquanto falavam de violência extrema. Ele mencionou Ted Bundy como um exemplo arrepiante de polidez externa combinada com uma estrutura psicológica fria e impenetrável. Ao mesmo tempo, buscou inspiração no reino animal, nos predadores. O silêncio antes do ataque, sem pressa, sem movimentos excessivos. Na tela, essa calma tornou-se uma pressão constante e sufocante. O público não viu a loucura espalhafatosa, eles viram uma mente completamente no controle. Quando o filme estreou em fevereiro de 1991, a reação foi quase imediata, visceral. Apesar do tempo de tela limitado, Hannibal Lecter tomou conta do espaço cultural do filme como uma fumaça densa. Suas falas eram citadas na televisão. Aquele olhar fixo tornou-se a imagem definidora do ano. As críticas focaram em como Hopkins transformou um papel de coadjuvante, em questão de minutos, em um centro gravitacional psicológico. Não precisava de muitas cenas, apenas do ritmo certo. A bilheteria expandiu-se muito além das expectativas iniciais. Feito com um orçamento de cerca de 19 milhões de dólares, O Silêncio dos Inocentes arrecadou mais de 270 milhões em todo o mundo no ano de seu lançamento. O filme não foi apenas um sucesso comercial, tornou-se um fenômeno. No final de 1991, o nome de Hopkins aparecia constantemente nas previsões de prêmios. Mesmo que seu papel fosse curto, o foco da cobertura não era o número de minutos, era o grau de dominação. Em março de 1992, na 64ª cerimônia do Oscar, Anthony Hopkins subiu ao palco para receber a estatueta de melhor ator. A vitória veio quando ele já tinha passado dos 50 anos. Não como o acúmulo constante de um astro de bilheteria jovem e bonito, mas como décadas de energia comprimida liberada dentro de um papel estreito o suficiente, tenso o suficiente e concentrado o suficiente para não deixar espaço para dispersão. Cineastas falavam de sua precisão quase clínica durante a produção. Hopkins chegava ao set com o papel já completado em sua cabeça, sem buscas emocionais improvisadas e caóticas. Cada pausa, cada olhar, cada respiração já tinha seu lugar marcado. Quando a câmera rodava, ele não perseguia um momento fugaz. Ele executava uma estrutura que já havia sido montada, peça por peça. Depois da noite do Oscar, os envelopes de roteiros não chegavam mais como convites para se provar. Eles chegavam com notas de seu agente, reuniões com produtores, termos contratuais vantajosos e uma linha muito prática na primeira página. Seu nome acima do título. De um ator respeitado em projetos sérios, ele se tornou um centro de gravidade. As ligações mudaram de tom. Não perguntavam mais se ele estava livre para encontrar um diretor, mas perguntavam qual roteiro ele queria ler primeiro, e as agendas girariam em torno dos dias em que ele pudesse estar presente. Olhando para trás, o que parecia inventado em Lecter já existia muito antes. O hábito de ficar com a coluna ereta, perfurado nele durante os treinos narrada. O hábito de quebrar as falas pela respiração, da maneira que ele um dia memorizou para sobreviver à escola. E um contato visual mantido por mais tempo do que o conforto social permite, como o menino em Margam, que ficava parado até que as coisas ruins passassem. No set, isso aparecia em termos mais simples. A câmera ficava mais tempo em seu rosto. Os colegas de elenco recebiam a instrução: não preencham o silêncio. E diálogos desnecessários eram riscados para dar lugar a um silêncio que significava alguma coisa. Em 1993, Vestígios do Dia, The Remains of the Day, colocou-o em um espaço quase paradoxal a Hannibal Lecter. Sem grades, sem ameaça direta, apenas um mordomo inglês de costas retas em longos corredores, falando com uma voz pequena, mantendo o olhar no grau apropriado e guardando uma vida emocional inteira atrás de rituais impecáveis. Stevens, o mordomo, não foi escrito para gerar drama através de gritos. Ele existia através do que não dizia. Uma porta fechada mais suavemente do que o necessário. Uma reverência executada segundo o padrão. Uma pausa breve antes de responder: sim, senhor. Às vezes, ele fechava uma porta meio tempo mais devagar no corredor antes de se virar. Aquele meio tempo segurava uma vida inteira de supressão que o personagem nunca se permitiria nomear.
Quanto menos ele revelava, mais apertada a sala se tornava, e cada pequeno movimento carregava o peso de anos forçados à disciplina. Naquele mesmo ano, Terra das Sombras, Shadowlands, abriu uma estrutura diferente. Hopkins interpretou C.S. Lewis, um intelectual religioso forçado a confrontar a perda pessoal dentro do próprio território de sua fé. Aqui, ele não esconde a emoção atrás do ritual como Stevens, mas tampouco a libera através de grandes gestos. A dor senta-se na voz enquanto ele tenta manter as palavras corretas em uma pergunta interrompida no meio, na maneira como o corpo desacelera quando reconhece o que não pode ser revertido. Em meados da década de 1990, Hopkins pisou em uma zona de poder mais explícita com Nixon, 1995. Aqui, ele não era mais um homem que se esconde. Ele se tornou a encarnação da pressão política e de um ego desgastado pela suspeita. O personagem foi construído através do ritmo, uma frase segurada antes de ser falada, um fôlego preso no peito quando a sala fica em silêncio, um olhar que se move rapidamente e depois retorna a um ponto fixo, como se forçasse a si mesmo a ficar de pé. Seu Nixon não explode para se libertar. Ele fratura lentamente, camada por camada, como um muro que suportou carga demais por tempo demais. Os anos 2000 abriram as portas para dois tipos muito diferentes de cenários na vida de Anthony Hopkins. De um lado, havia os filmes que já chegavam ao mundo como eventos, cartazes espalhados por toda parte, cronogramas de publicidade densos e ritmos de produção ditados pela exigência brutal da bilheteria. Do outro lado, havia os projetos menores, íntimos, onde um personagem é escrito para se sustentar pelo fôlego, pelo olhar e por silêncios que não exigem explicação. Hopkins entrou em ambos os espaços carregando o mesmo hábito de sempre: construir a estrutura primeiro e então deixar o papel operar livremente dentro dela. Com Hannibal, 2001, o set carregava a atmosfera elétrica de uma grande máquina comercial. Hannibal Lecter não estava mais contido dentro das salas brancas e estreitas de um manicômio judiciário. O espaço se abriu, a ação aumentou. O ritmo de corte da edição ficou mais rápido. A pressão para entregar clímaxes foi aplicada diretamente em cada cena. Hopkins manteve os elementos centrais, a voz uniforme, o olhar travado e o corpo ereto, mas os colocou dentro de um mundo que exigia um andamento mais largo. O personagem não existia mais apenas através da imobilidade. Ele permitiu que Lecter se movesse mais, que ocupasse mais espaço, como se o próprio personagem estivesse se adaptando a uma nova estrutura cinematográfica. A bilheteria respondeu com clareza. Hannibal tornou-se um dos maiores projetos comerciais da carreira de Hopkins. No cartaz, seu rosto estava no centro. Nas campanhas de marketing, seu nome funcionava como o fiador do peso do filme. No ano seguinte, com Dragão Vermelho, o espaço estreitou-se novamente. Lecter voltou para as salas de interrogatório, para os diálogos extensos, para as pausas onde os olhos e a respiração carregavam a força principal. Esses dois filmes colocaram Hopkins em uma posição rara para alguém que já passava dos 60 anos. Ele era, ao mesmo tempo, o centro de grandes marcas cinematográficas e o dono absoluto do seu próprio tempo de atuação. No entanto, em outro set, não havia cidades saturadas de pôsteres, nem campanhas promocionais barulhentas. Desafiando os limites, The World's Fastest Indian abriu um espaço mais suave. Ali, o personagem de Hopkins não foi construído sobre poder ou frieza. O corpo relaxou, a voz abriu-se, tornou-se arejada. O ritmo da vida tornou-se mais ordinário. Ele deixou a teimosia, a paixão e o calor humano guiarem a cena. Não havia o olhar travado de predador, nem o controle absoluto. Em vez disso, havia um homem movendo-se por uma energia interna, por uma devoção que parecia quase juvenil novamente. O filme revelou o outro lado. Hopkins podia entregar leveza e calor sem perder a profundidade. Em Um Crime de Mestre, Fracture, o tabuleiro mudou mais uma vez. O personagem foi colocado em um jogo de xadrez legal, onde cada frase carregava peso tático. Hopkins retornou ao ritmo lúcido, à paciência e ao silêncio calculado. Este não era um predador canibal como Lecter, mas a maneira como o personagem segurava o controle parecia familiar. A câmera frequentemente o deixava ficar parado um tempo a mais do que o normal. O oponente falava mais, se agitava mais, e esse atraso na resposta de Hopkins criava a sensação de que o andamento do filme estava sendo segurado na palma da sua mão.
Até a tecnologia trouxe novas estruturas. A lenda de Beowulf introduziu a captura de movimento e a imagem digital, mudando a forma como o corpo existia na tela. Ali, a voz e o ritmo tornaram-se as ferramentas primárias. Hopkins ajustou-se ao novo espaço. O sombreado vocal, o peso de cada frase, o tempo de entrada e saída do diálogo tornaram-se a forma como o personagem reivindicava o quadro, mesmo quando o corpo físico não era mais diretamente o centro. Houve momentos em que ele saía de uma grande sessão de fotos para um pôster, com flashes, fundos infinitos e agendas de entrevistas lotadas, e poucas semanas depois aparecia em um set menor, onde apenas o zumbido do ar-condicionado e uma mesa de adereços simples permaneciam. Onde quer que estivesse, mantinha o mesmo hábito: chegar cedo, pisar na marca exata de fita no chão e correr o ritmo pela cabeça antes de falar a primeira linha. E então veio a desconstrução final. Em seus trabalhos mais recentes, o método e a certeza apareceram como objetos colocados no lugar errado. Imagine um relógio que estava no canto de uma mesa ontem e no dia seguinte aparece em uma prateleira diferente. A mesma pergunta feita pela terceira vez, mas com a voz mais fina, mais frágil. Os olhos não conseguem mais se segurar na outra pessoa. Eles vagam. A repetição nunca foi declarada como teoria no roteiro, mas apertou-se ao redor da sala por conta própria. Hopkins permitiu que o corpo e a voz funcionassem como um mapa instável. Cada vez que ele chamava o nome de alguém, o público não podia mais ter certeza se aquilo era o presente ou uma memória desbotada. Cada vez que ele explodia em raiva, aquilo não carregava mais a força controlada do poder, mas a força bruta do reflexo, como uma tentativa desesperada de se agarrar à ordem depois que a ordem já tinha ido embora. No set, esse tipo de papel exigiu uma concentração diferente. Não era mais a precisão clínica de Lecter, nem a estrutura ritualística estrita do mordomo Stevens. Aqui, Hopkins permitiu que a instabilidade passasse através do quadro de atuação. Não se tratava de deixar tudo cair em voo livre ou no caos absoluto, mas de transformar a desorientação na nova ordem do papel. Atuar, para ele, deixou de ser sobre manter tudo no lugar. Tornou-se o ato corajoso e deliberado de deixar as coisas saírem do lugar, peça por peça, diante de nossos olhos. Quando o filme Meu Pai, The Father, estreou em 2020, as reações não giraram em torno da técnica, no sentido familiar da palavra. As críticas falavam menos sobre a atuação e mais sobre a sensação vertiginosa de ter o tempo deformado. Hopkins não ficou do lado de fora para interpretar um pai idoso. Ele colocou o público dentro da experiência de desorientação junto com ele. Não houve um momento de exibicionismo, nenhum grande discurso catártico, nenhum clímax emocional claro. Havia apenas um fluxo contínuo onde a memória, o presente e a imaginação se sobrepunham até que a fronteira entre eles não conseguisse mais manter uma forma estável. Em Meu Pai, o corpo de Hopkins não fica mais firme como uma âncora. O papel é construído a partir de pequenos loops. A mesma pergunta repetida, mas com uma entonação ligeiramente diferente. O mesmo passo dado, mas meio tempo atrasado. O mesmo olhar que demora um pouco mais e depois escorrega, como se não conseguisse mais se agarrar ao objeto à sua frente. A voz torna-se mais fina, a respiração mais curta. Cada vez que a memória escorrega de sua mão, a cena não cai em um drama explosivo, mas em um espaço vazio e rápido que aparece em seus olhos. Nas cenas finais, seu rosto quase não consegue mais manter a estrutura familiar de poder ou controle que marcou sua carreira. O maxilar afrouxa, as pálpebras pesam, as palavras caem mais lentamente, como se tivessem que viajar por uma distância imensa antes de alcançar os ouvidos da outra pessoa. O corpo não está atuando, o corpo está carregando marcas. Quando seu nome foi anunciado no Oscar de 2021, o que restou não foi uma vitória da técnica. Foi a coragem de um corpo permitindo que a idade existisse plenamente dentro do enquadramento. A fadiga, o desalinhamento, a fragilidade deixada sem suavização. Essas coisas foram o material do papel. Mas, quando a câmera desligava, aquele ritmo não desaparecia. Ele continuava operando nos retornos tardios para casa, nos silêncios que não pediam explicação, em uma vida onde o trabalho há muito deixara de ser apenas uma parte dela, tornando-se o eixo central ao redor do qual o dia e a noite giravam.
Com Anthony Hopkins, a vida privada não se desenvolveu como uma linha separada correndo paralela à sua carreira. Ela foi arrastada pelo mesmo ritmo operacional, pela mesma disciplina feroz, concentração e fechamento prolongado. Os laços afetivos não se quebraram por causa de um momento dramático de ruptura. Eles se desgastaram lentamente, através de chegadas tarde da noite, de longas ausências, através da sensação de que a presença dele estava sempre sendo dividida em fragmentos espalhados. No final da década de 1960, quando sua carreira começou a se abrir mais claramente, esse ritmo entrou em seu casamento. Em 1966, ele se casou com Petronella Barker. Ambos ainda eram muito jovens e o futuro profissional dele estava apenas começando a se mover. 2 anos depois, em 1968, sua filha nasceu. Exatamente no momento em que sua agenda de trabalho se tornava mais pesada do que nunca. A paternidade não foi rejeitada em palavras ou atos de maldade. Ela simplesmente escorreu pelas brechas. Viagens longas, dias que nunca coincidiam com o ritmo da casa, retornos feitos às pressas. Uma criança cresceu em um espaço onde o pai aparecia muitas vezes como alguém de passagem, um visitante, em vez de alguém que poderia ficar. Não houve um momento único de colapso, nenhum evento grande o suficiente para ser nomeado nos jornais da época. O que aconteceu assemelhou-se a uma erosão lenta. A sincronia desapareceu primeiro, depois a sensação de compartilhar o mesmo ritmo de vida. O trabalho deixou de ser uma parte da vida para se tornar o centro. Todo o resto foi forçado a girar em torno dele, ou ser expelido. O primeiro casamento encerrou-se no início dos anos 1970, não com um estrondo alto, mas com o desgaste prolongado de ritmos que não se alinhavam mais. Dentro dessa vida de alta pressão, baixar a guarda não acontecia através do descanso natural, exigia um atalho. O álcool não entrou em sua vida como um ponto de virada dramático ou uma rebeldia rock and roll. Ele apareceu como uma ferramenta, uma maneira de suavizar as arestas, uma maneira de cortar o ruído interno. No início, eram apenas algumas bebidas depois de uma performance para desligar o personagem. Depois, tornou-se um hábito repetido. Na mesa da sala, manchas circulares fracas deixadas por copos durante a noite. Na pia, o tilintar seco de vidro contra vidro ao amanhecer. Sem declarações, sem exibições públicas, apenas um novo ritmo se formando. As luzes apagadas, o corpo ainda tenso da performance, e a única coisa rápida o suficiente para puxar tudo para baixo era uma substância que borrava as bordas da realidade. Na década de 1970, à medida que o teatro e o cinema abriam oportunidades maiores, esse desalinhamento tornou-se mais claro. No set, ele mantinha a imagem de alguém preciso, focado, cheio de força. Fora das horas de trabalho, o corpo precisava de outra válvula de escape para não permanecer mantido em tensão por muito tempo. O álcool não apareceu como rebeldia, apareceu como parte de um sistema de autorregulação, desacelerar, embotar as pontas, tornar as pressões menos afiadas. Nos relacionamentos que se seguiram, isso não precisava ser nomeado imediatamente. Mostrava-se nos pequenos detalhes, noites terminando mais cedo do que o esperado, silêncios sem explicação, retiradas estratégicas no momento em que a atmosfera começava a exigir presença total. Aqueles próximos a ele não enfrentavam uma tempestade, enfrentavam uma distância construída através do hábito. O corpo estava lá, sentado na poltrona, mas o ritmo interno já havia derivado para outro lugar. No palco e diante da câmera, ele se tornava cada vez mais preciso, cada vez mais contido, um mestre absoluto do tempo da performance. Mas na vida privada, esse mesmo ritmo de alta tensão exigia outra válvula de escape para não arrebentar. A tensão era segurada durante o dia. O borrão era usado à noite. O paradoxo não era barulhento, mas deixava marcas profundas na maneira como os laços se formavam e se desgastavam. Não através de brigas explosivas ou cenas de novela, mas através da ausência habitual. Através da sensação de que qualquer coisa que exigisse uma presença longa e sustentada teria que esperar até que as coisas estivessem menos ocupadas. Um estado que quase nunca chegava de verdade. Parar de beber não aconteceu como uma declaração moral de um homem querendo ser santo. Aconteceu como uma decisão de sobrevivência, não para se tornar uma versão melhor aos olhos dos outros, mas para manter o ritmo interno funcionando, para simplesmente não morrer.
Nos primeiros dias sem o álcool, o vazio tornou-se agudamente visível. As noites ficaram mais longas. A mente não podia mais ser desligada ou cortada. Pensamentos que antes eram empurrados para o lado começaram a chegar com força total. A sobriedade não trouxe alívio imediato. Ela trouxe um tipo diferente de peso. Ter que permanecer dentro de um ritmo interno que antes era amaciado pelo hábito. A partir daí, a vida diária começou a mudar de maneiras muito práticas. O tempo foi segurado com mais força. As noites foram reorganizadas em torno de ritmos constantes que não produziam clímax, mas produziam ordem. Praticar piano, ler, escrever. Coisas não ligadas a um set de filmagem, mas que impediam o dia e a noite de se soltarem no abismo. A disciplina, que antes servia apenas ao trabalho, foi transportada para impedir que a vida privada colapsasse no vazio. A distância com sua filha não se formou a partir de um único momento dramático. Ela se acumulou ao longo de muitos anos de agendas desencontradas, longos períodos sem encontros, silêncios deixados sem preenchimento. Não houve uma ruptura anunciada com trombetas, apenas uma lacuna que cresceu com o tempo, como um quarto se expandindo tão gradualmente que ninguém consegue lembrar o momento exato em que a porta começou a se fechar. Hopkins, certa vez, chamou isso de uma fonte de dor. Não de uma maneira dramatizada, mas como o reconhecimento sóbrio de que certos ritmos foram perdidos e não há como voltar e arranjá-los novamente desde o início. A dor não se sentava em uma acusação específica. Sentava-se na sensação de perder um tipo de presença que poderia ter existido, não por falta de afeto, mas porque o tempo sempre foi organizado em torno de uma prioridade diferente. Sua influência na arte não se anuncia através do ruído. Ela aparece na maneira como as salas na tela de repente desaceleram quando ele entra. Não há necessidade de grandes gestos. Não há necessidade de clímaxes forçados. Apenas um olhar mantido um tempo a mais, uma respiração colocada mais baixo do que o normal, uma pausa longa o suficiente para que a audiência comece a sentir que o espaço está mudando de tempo ao redor deles. Em muitos papéis, a ameaça não vem da ação, mas da imobilidade. O corpo não avança, ele fica parado. E essa própria imobilidade faz o enquadramento parecer mais apertado. A pessoa à sua frente fala mais, Hopkins fala menos. O ritmo do filme se ajusta a ele, como se a história tivesse que aprender a respirar mais devagar para acompanhar aquela presença. Atores mais jovens, mais tarde, frequentemente falam dele não como alguém que dava lições ou sermões, mas como um padrão silencioso no set. Ele não toma tempo com longos conselhos. Ele chega cedo, fica na marca exata, corre o ritmo até que a fala não precise mais ser atuada, mas simplesmente caia no lugar. Essa maneira de trabalhar carrega uma mensagem que não precisa ser dita. A técnica não serve para ser exibida, mas para recuar. Quando a técnica recua, a audiência é puxada para dentro. Em uma era onde a atuação é frequentemente medida pela intensidade visível, Hopkins é a prova do oposto. O treinamento clássico não é obsoleto se for usado para comprimir em vez de exagerar. Em muitas cenas, a câmera segura nele um tempo a mais do que o roteiro exige. O colega continua falando enquanto ele fica imóvel, e essa lentidão força a própria edição do filme a esperar. Nos anos recentes, a vida de Hopkins não opera mais em um cronograma de filmagem denso. Os projetos são mais seletivos, os espaços entre eles são mais longos. Ele passa mais tempo com a música, com a pintura, com horas sentado sozinho sem um roteiro na mão. Não como um retiro dramático de eremita, mas simplesmente como uma maneira de continuar a ficar com a vida em um andamento mais lento. A velhice mostra-se de maneiras concretas. O caminhar é mais lento, o fôlego é mantido com mais cuidado. As manhãs não começam mais com urgência. Em vez disso, existem hábitos constantes. Praticar, desenhar, tocar música, ler. Coisas que não criam clímax, mas que impedem o dia e a noite de derivarem para longe. Quando perdas materiais acontecem, como quando sua casa sofreu ameaças durante as temporadas de incêndios florestais na Califórnia, sua resposta não carrega a forma do drama, sem grandes declarações, apenas uma maneira de encarar, limpar, arrumar de novo, continuar. Não porque ele não sinta nada, mas porque ele, Anthony Hopkins, o menino de Margam que aprendeu a ficar parado e esperar o tempo passar, há muito se acostumou a impedir que a vida desmorone sob o peso de cada evento separado. Ele permanece, ele respira, e no silêncio que ele criou, nós ainda estamos assistindo.
Aqueles que privam da sua intimidade muitas vezes falam dele não através de grandes anedotas, mas de pequenos detalhes quase invisíveis. Falam sobre a maneira como ele se senta, completamente imóvel, e escuta uma história inteira sem interromper, absorvendo cada palavra. Falam sobre como ele toca piano, não para uma plateia imaginária ou para receber aplausos, mas apenas para segurar um ritmo dentro das paredes de casa. Falam sobre como ele pinta. Não como um projeto artístico, não com a ambição de produzir uma nova obra-prima ou alcançar um novo pico de carreira, mas como um hábito, como quem respira. Apenas o trabalho diário de manter a presença real o suficiente para continuar até o dia seguinte. Anthony Hopkins não é totalmente definido pela máscara de Hannibal Lecter ou pelo brilho dourado das estatuetas do Oscar. Essas imagens são marcos fáceis para o público, pontos turísticos em um mapa, mas por trás delas existe uma jornada muito mais longa e sinuosa. É a jornada de aprender a permanecer de pé, depois da autodestruição. É o uso da disciplina artística, não como vaidade, mas como uma corda de segurança para impedir a si mesmo de cair no abismo. É a aceitação difícil de que a presença, e não o clímax, é a coisa mais difícil de sustentar nesta vida. A grandeza nesta história não está localizada nas erupções vulcânicas de emoção ou nos gritos dramáticos. Ela reside na habilidade assustadora de continuar existindo dentro da própria mente, de dar um passo para dentro do enquadramento, colocar o corpo no lugar exato, segurar a respiração pelo tempo suficiente e deixar que a imobilidade faça todo o resto. Quando olhamos para trás, para a vastidão dessa jornada inteira, a pergunta que resta não é mais quantos prêmios ele ganhou ou quantos papéis icônicos ele interpretou. A pergunta senta-se em um lugar mais silencioso, mais íntimo. Para Anthony Hopkins, a arte é uma forma de salvação divina ou apenas uma forma rígida de disciplina para impedir o colapso? Talvez não haja uma resposta, e talvez seja precisamente a recusa em responder a essa pergunta de forma conclusiva que lhe permite permanecer na vida e no enquadramento da sua maneira inconfundível. Ele não precisa explicar, ele apenas está lá. E isso é tudo. E isso é tudo. E isso é tudo. E isso é tudo.